Olá, amigas e amigos do xadrez, amigas e amigos do canal Nobre Chess, Nobre Chess no YouTube, Nobre Chess no Facebook, Nobre Chess no Instagram. Eu sou Adalberto Nobre de São Paulo e um grande abraço à nação do xadrez no Brasil e no mundo inteiro. Nós vamos encerrar aqui o conteúdo 14, empates. Xadrez para principiantes, empates. Nós já falamos do empate por acordo, o empate por 50 lances sem tomar peão ou movimentar ou capturar peças, né? 50 lances sem movimento ou captura de peões, 50 lances, 75 lances sem movimento ou captura de peões, 50 lances sem movimento, captura de peões e captura de peças. Ou seja, o jogo tem que ser dinâmico, né? Não pode ficar lá na enrolação, não pode ser um time de futebol olhando o outro jogar. Só olhando o outro jogar. Não, os dois têm que jogar. Tem que tentar vencer. E hoje nós vamos falar do empate. Falamos também do cheque perpétuo e repetição de diagrama. Hoje nós vamos falar dos empates por falta de material e rei afogado. Empate por falta de material é assim. Quando tem rei, cavalo e rei bispo só, não dá para dar mate. Então, se você chegar aqui, ó, rei e cavalo contra rei, já é empate. Acabou, empatou. Só chamar o árbitro e declarar o empate. Não tem o que fazer. O cavalo, ele não consegue ser sozinho, ele não consegue cercar o rei. E o bispo? Também não. O bispo é até mais lógico de você entender por que não dá mate. Se esse rei está em casa preta, esse bispo aqui nunca vai conseguir atacar esse rei, né? Então basta que esse rei fique o máximo que ele puder em casas pretas. Nem precisa tanto, né? Digamos assim. Esse rei vai fugir, esse bispo vai dar cheque, esse rei vai fugir, esse rei vai se aproximar e esse rei chega em casa preta. Nunca mais esse bispo não vai servir para mais nada. Rei e bispo contra rei, né? E rei e cavalo contra rei é empate. É um empate por falta de material. Ah, por que, que o peão não é empate? Porque o peão, a gente vai falar daqui a pouco, no próximo vídeo, sobre lances especiais. O peão ele pode se transformar em dama, o peão pode se transformar em torre. Então, dama e torre conseguem dar mate ao rei. Ok? Então, rei peão ganha. Pode ganhar. Rei peão pode ganhar. Agora, rei bispo não ganha, rei cavalo não ganha. E rei dois cavalos, Adalberto? Bom, rei e dois bispos dão mate, com certeza, se você souber jogar. Agora, rei e dois cavalos também é empate, desde que o preto, o outro, né, o teu adversário, faça a defesa correta, que é manter o rei no centro. Quanto mais para o centro o rei tiver, mais ele vai estar seguro. Agora, se o teu adversário levar o rei aqui, ó, em A8, A1, H1, H8, dos cantinhos do tabuleiro, aí os cavalos, junto com o rei, podem, teoricamente, dar mate. Ok? Mas rei e cavalo, empate. Rei e bispo, empate. E rei e dois cavalos é empate. A menos que o teu adversário permita, através de um jogo ruim dele, que você dê mate. Então isso é falta de material, empate por falta de material. Então vamos chegar agora no rei afogado. O que é o rei afogado?
O rei afogado é quando você... Bom, aqui já é falta de material, né? Mas eu também vou usar isso como exemplo de rei para ensinar o rei afogado. É quando o rei... Primeiro, ó, o rei afogado... Quando é a vez de um jogador mover e ele só possui o rei, é o preto, e o rei não está em xeque, não está em xeque, e todas as casas ao seu redor estão atacadas, é empate. Isso se chama empate por afogamento. Por quê? Por causa da lei que diz que é proibido colocar o próprio rei em xeque. Então vejamos isso aqui. Se esse bispo vem aqui, vamos pensar assim. Esse rei aqui nessa posição, ele não tem essa casa, porque o rei branco já domina, certo? E se eu colocar esse bispo aqui, agora essas três casas ele não tem, ele só pode ir para essas três casas. Empate por afogamento. Isso é o que a gente chama de empate por afogamento. O rei não é xeque, o rei preto não está em xeque e ele não tem casa para ir. Vamos ver o próximo. É o mesmo diagrama do cavalo, né? Isso aqui já é empate por falta de material. Mas vamos ver do ponto de vista do afogamento. Ó, essas duas casas o rei preto não pode ir. Ele só pode ir aqui, na outra. Aqui, né? Agora vamos ver. Mexe o cavalo. O cavalo agora tomou esta casa aqui. O rei preto, na mesma situação do diagrama anterior, ele não tem casas para ir. É empate por afogamento. Ok? Próximo. Como é que a torre afoga? Vamos supor, a torre vem aqui. O rei ataca aqui. Em vez da preta mexer aqui. Aí a torre vem aqui. Bom, vamos ver. Aqui o rei está defendendo a torre. Todas essas casas a torre ataca. E o rei também ataca essas duas. Então o rei preto só tem uma casa para ir. Aqui. O jogador, no próximo ciclo de básico, de tática, a gente já vai matar. Joga a torre aqui no fundo, é checkmate, né? Mas se o jogador branco quiser torturar, vou brincar com o meu adversário. E joga aqui. O que aconteceu? Não tem casa para o rei preto mexer. Você podia ter ganho dando checkmate, mas acabou afogando o rei. Empate isso aqui. O rei preto não tem casa para ele, não pode tomar a torre. Porque o rei branco ataca essa casa aqui. Isso é empate por afogamento. Ah, mas você falou que podia dar mate. Aqui, ó. Nessa posição, se o branco joga aqui, é checkmate. Não tem CCC aqui, né? Não tem captura, não tem cobertura e o rei não tem casa para fugir.
não tem casa para correr. Então aqui é mate, ok? Mas o branco foi brincar e acabou dando um empate para preto de graça. Próximo exemplo, aqui nós já temos um empate. Onde o rei preto vai? Não tem? Tem casa para o rei preto. Quando chegar nessa situação, o rei está no canto, não tem casa. Como é que faz? O que diz a lei? Se o rei não está em xeque, é a vez dele jogar, ele não pode ir para a casa atacada. Todas as casas aqui estão atacadas. Você nunca pode colocar o seu rei em casa atacada. Minha vez, eu não posso ir, não posso me movimentar, a lei não deixa. É empate. Empatou. Ah, mas eu tenho dama. Não importa. Você tem que dar casas pro teu adversário mexer o rei para você poder dar checkmate nele. É assim que funciona o jogo. As regras tem que obedecer, certo? Bom, e o peão consegue afogar? Sim, o peão ataca, não ataca, na diagonalzinha. Se o peão mexer aqui, tirou novamente. As três casas estão atacadas, essas duas pelo rei e essa pelo peão. Então, o rei preto não pode pisar em casa atacada. Empatou. Ah, então eu tenho que tomar cuidado na hora de dar o checkmate. Sim, quando seu adversário só tiver o rei preto ou poucas peças, você tem que tomar cuidado para não afogar o rei dele antes de você matar. Você tem que dar o checkmate. Mas afogar não pode. Se afogar é empate. Mais um exemplo. Acho que é o suficiente, né? A ideia é essa. Você não pode deixar o rei do adversário sem casas para ele jogar. Se você der o cheque, ok. Ele está em cheque. É uma coisa. Agora, você não dá o cheque e tirar as casas dele, aí é empate. Aí você deixa de ganhar a partida. Ok? Então, agradeço aqui e espero que tenha sido didático, bacana, e que a gente continue na próxima aula. Vamos falar de lances especiais e aí acho que só tem esses lances especiais para a gente encerrar essa parte de xadrez para principiantes. Obrigado, até a próxima!